Nós fizemos a conversa com eles. O Henrique vai precisar os pontos que foram alterados em relação à questão do que estava errado ali no termo em relação às cláusulas da proposta, e fizemos uma discussão bastante dura, mas talvez proveitosa em relação ao problema da reposição dos dias, e do trabalho. Então, foi colocado e apresentada a suspensão do ciclo do IMAGEDAS. Então, isso era uma preocupação muito importante que se tinha, e isto foi apresentado por parte da presidente do INSS em relação a isto. A suspensão do atual ciclo, que se encerra agora em outubro, não é isto? E em relação à proposta que eles apresentaram da reposição das horas, a gente travou toda uma discussão para chegar a uma fórmula em que não deixem os gestores descobertos em relação aos órgãos de controle, mas que garanta que a gente reponha o trabalho, e reponha secundariamente o tempo em que se ficou em greve. Então, eles vão fazer uma consulta jurídica, evidentemente que é uma consulta jurídica e política à diretoria do INSS, às consultorias jurídicas deles, e ficaram de nos dar amanhã até às 10 horas da manhã uma resposta sobre isso. Então, as assembleias, acredito que vão acontecer amanhã, são todas à tarde. A gente vai fazer uma reunião do comando agora para fazer uma avaliação coletiva sobre isto e ver como se há necessidade de adequar o calendário ou não. Então, a reunião, ela foi uma reunião tensa, dura, mas em princípio se resolveu as questões que estavam pendentes em relação às cláusulas das reivindicações, a questão de 2009, a questão do interstício, que era basicamente o que escutava, o Henrique aborda mais isto, e em relação ao problema dos dias parados, suspensão do IMAGEDAS por um ciclo, esse ciclo que está terminando agora, e uma reformulação do que nos foi apresentado, de forma em que a gente não precise pagar o trabalho fora do horário do expediente. Mas isso não está certo ainda. Então não dá para a gente bater palmas. Mas, digamos o seguinte, eles não disseram não, disseram que tinham que consultar a diretoria do INSS e tinham que fazer uma consulta jurídica. Portanto, a responsabilidade disto está na mão da diretoria do INSS, e acreditamos que ela vai ter o bom senso de pacificar o INSS, de dar passos para pacificar o INSS. Nós queremos voltar aos locais de trabalho quando assim a categoria decidir nas assembleias, de cabeça erguida. Nós não vamos aceitar uma posição que tenha como objetivo humilhar o servidor, derrotar o nosso movimento. A nossa greve está sendo uma greve forte, legítima. Para os companheiros terem ideia, ontem, segunda-feira, eu estava em Porto Alegre e tinha notícias de gente entrando em greve. E entrando em greve porque entendeu que a proposta de reposição do trabalho, dos dias parados, feita pelo Ministério do Planejamento, não correspondia ao que foi a greve e ao respeito que o governo tem que ter pelos servidores do INSS. Então nós vamos aguardar com muita expectativa e para verificar se agora nesta reta final o governo demonstra bom senso. Nós queremos pacificar o INSS. Nós queremos cumprir a nossa função institucional, que é garantir a previdência social dos segurados. Esperamos que o governo nos dê condição de fazer isso. A greve segue, vamos na Assembleia discutir o caminho que nós vamos seguir no próximo período. Greve, greve, greve.